Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho. Vamos começar cantando uma canção, como é habitual. Página 19. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, uma no calor. A terra é seu chão e ajuda com ardor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, e Assis, filho adotivo da luz, um mensageiro, dá-nos um aditivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do são, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará. É os filhos do Calvário, a dor abrandará. Jesus amigo, nós te pedimos hoje, quando estamos reunidos nos nossos lares, sintonizando com a tua mensagem, procurando compreender e aprender mais um pouco dos teus ensinamentos, envolve-nos nessa paz, em luz, harmonia, que permite que nós possamos ter connosco os nossos familiares encarnados, nossos amigos, nossos protetores, para podermos melhor harmonizar o nosso lar, a nossa família. Se conosco, Senhor, e nos abençoa no nosso Evangelho de hoje. Vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se são a negação uma da outra, uma está necessariamente em erro e a outra em verdade, porque Deus
não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que pode querer destruir, a incompatibilidade que se pensou ver entre estas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e a muito de exclusividade de uma parte e de outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, onde o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, onde a ciência deixa de ser exclusivamente materialista, deve ter em conta o elemento espiritual, e onde a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, devem caminhar juntas, apoiando-se uma na outra. Então a religião, não receando mais nenhum desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se poderá mais opor-lhe a irresistível lógica dos factos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, vendo as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as reaproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis como aquelas que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Dessas relações, uma vez provadas pela experiência, fez-se nova luz. A fé dirigiu-se à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até que sejam levadas pelo movimento geral que as esmaga, se quiserem resistir em vez de o acompanharem. É toda uma evolução moral que se opera neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela atinge a sua plena realização e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é uma das leis de Deus. Do livro Vem Comigo, vamos ler a mensagem Inteligência. No início, Deus dotou-nos com a capacidade de exercitar a inteligência no rumo da evolução e apontou-nos, como caminho de vitória, o trabalho individual no exercício da razão, caldeada com a aquisição do conhecimento e da sabedoria. Mas, precisamente, a vida obedece à lei do trabalho, do esforço individual, do aprimoramento de sentimentos na vivência do amor, ações que alimentam essa capacidade que, embora possa estar impressa no ADN físico, impõe como objetivo primeiro imprimi-lo no ADN perispiritual, suporte ao progresso do espírito em nossa dimensão. Amor sem exercício da razão que impulsiona a inteligência é parcela que a nada conduz. Mas inteligência sem amor é a estagnação que permanecerá na terra como salário que se recebeu, mas que não terá câmbio na vida que te espera. Põe o que tens ao serviço das dores e receberás a 100 por 1. Esta mensagem hoje do Evangelho é muito significativa, vale a pena nós meditarmos um pouco sobre ela. Porque é que religião e ciência andaram um tempo afastadas? Eu diria até que talvez não tenham andado afastadas. O que aconteceu é que os religiosos dominavam as duas. Controlavam a religião, orientavam a religião ao sabor das suas conveniências, explicavam ao povo aquilo que queriam que o povo seguisse e se subordinasse. Mas, simultaneamente, também tinham poder científico, também tinham a sabedoria, o conhecimento. E tudo aquilo que fugisse às suas orientações era considerado anátema, era perseguido. Tínhamos em conta muitas das descobertas científicas que alguns desses pesquisadores foram obrigados a negar, ou a negar-se a si mesmo. Não é o caso, por exemplo, só para dar esse exemplo, de Galileu Galilei, que foi obrigado a abjurar da sua descoberta de que, afinal, a Terra dava a volta do Sol e não o Sol à volta da Terra. E, portanto,
os conceitos científicos que sempre pontificaram durante quase 18 séculos eram os conceitos que a Igreja queria imprimir. E daí que o abastecimento das relações entre a religião, a ciência e o povo e a sociedade tivesse conduzido a um alinhamento quase total do povo em relação à religião. Logo que chegou aos bolsos, digamos assim, do povo humilde, aí o povo revoltou-se e nós vamos encontrar o distanciamento flagrante entre essa gente humilde e a religião, que ocorreu quando os religiosos, detentores ainda do poder, depois perderam rapidamente em relação àquilo que era a ciência, optaram por tomar partido dos poderosos, dos senhores do dinheiro, dos senhores do poder, e renegar o povo e afastar o povo das suas preocupações. E aí, na Revolução Industrial, que se operou a partir do primeiro quartel do século XIX, a partir daí a religião passou a ter um conceito muito inferior, muito inferiorizado, porque o povo não considerava que Deus, que Jesus tinha apontado como a excelência da bondade, da justiça, do amor, Deus não existia, não podia existir, quando desprezava os seus mais necessitados filhos, as suas criaturas, e protegia aqueles que durante séculos exploraram o povo humilde. E daí que a religião tem entrado em colapso num aspecto em que perdeu credibilidade, perdeu, digamos assim, o povo que normalmente suporta as religiões, porque a Igreja é o povo de Deus e, portanto, as igrejas começaram a se esvaziar e, naturalmente, a ciência que tinha estado de mãos dadas com a religião, porque era imposta pelos próprios religiosos, falamos em relação às doutrinas cristãs e depois à doutrina católica, então a religião entrou, digamos assim, numa fase de descrédito, de má compreensão do povo, de revolta, e é nesta situação, neste quadro, que de facto os Espíritos vêm trazer de novo a mensagem da sua pureza inicial, da sua verdade inicial. E nós vemos aqui nesta mensagem do Vem Comigo, falar-se de inteligência, porque nós somos dotados dessa capacidade para poder raciocinar, para poder refletir. Quando a ciência se autonomizou, quando os cientistas, ganhando um pouco de liberdade, se começaram a afastar da Igreja, começou aí, ou da religião, começou aí um novo ciclo. Um ciclo, digamos assim, de independência nas descobertas, nas pesquisas, nas investigações. Mas, como em tudo na Terra, né, passamos do 8 para o 80 e, em vez de termos uma ciência ainda ligada à religião, mas com uma autonomia de propósitos, porque o Espiritismo propugna que se a ciência descobrir alguma coisa contra o Espiritismo, que se siga a ciência que deixe o Espiritismo. E até hoje ainda não ocorreu. Mas o que é facto é que os cientistas passaram de um extremo, que era uma subserviência, uma subordinação total aos dignitários da Igreja, para um materialismo doentio, um materialismo profundo, e que hoje faz com que a cegueira percorra todas as faixas científicas e tudo aquilo que ocorre pode ser ligado à vida espiritual, e, portanto, pode ser ligado ao aspecto religioso da vida, acaba por ser contraditado, acaba por ser contrariado, e vemos os cientistas perfeitamente longe a utilizar outros termos, outras palavras, para designar aquilo que a espiritualidade veio dizer que era a realidade das leis da vida, das leis que Deus impôs a todo o seu universo. Mas, enfim, tudo muda a seu tempo. A grande mudança que ocorreu entre o advento do Espiritismo, nos tempos de hoje, e vão 160 anos, grosso modo, é mínima se compararmos com a doutrina de Jesus e os 300 e tantos anos que demorou a ser aceita, ou ser imposta, digamos assim, ao Império Romano. Portanto, temos que ter a esperança de que as descobertas, as investigações que estão ocorrendo em Catadupa e que de alguma maneira abrem as perspectivas, uma perspectiva nova da vida espiritual, produzam essa transformação que é urgente a nossa sociedade recebe. Quando fala aqui no ADN perispiritual, não é o equivalente ao ADN físico. É o que imprime depois no organismo O ADN físico grava, digamos assim, geneticamente, nos genes, grava a estrutura, digamos assim, física, a evolução física do homem. O ADN perispiritual, grava aquilo que é a estrutura espiritual do homem,
Sendo que muito disso está relacionado com a estrutura genética, porque há deformações genéticas, há alterações genéticas que têm a ver muito com a conduta moral, com a conduta espiritual de vidas anteriores. Agora, está ainda longe de ser desenvolvida essa questão do ADN espiritual ou perispiritual, porque os cientistas não estão minimamente preocupados com isso, não querem enverdar por esse campo, mas vão ter que podemos dizer que, assim como fisicamente a gravação nos genes, digamos assim, da estrutura física é uma realidade, pois perispiritualmente aquilo que a pessoa fez no passado, noutras vidas, de tropações, omissões e erros e crimes, fica gravado nesse disco rígido, vá lá, que é, ao fim e ao cabo, o perispírito. E ali nós futuramente acreditamos que qualquer cientista, ao pesquisar o ADN perispiritual, como estamos a falar, vai encontrar ali as marcas daquilo que hoje já a medicina faz na questão de memória, vai encontrar as marcas da conduta passada, isto é, vai haver gravado que a pessoa matou, que a pessoa caluniou, que a pessoa desprezou o próximo, que a pessoa subjugou, e vai tudo estar ali encontrado num disco, que é o corpo perispiritual extra-imaterial, e portanto vai haver gravado, porque tudo fica naquilo que nós podemos chamar de consciência, tudo fica gravado, e não é Deus agora que registra lá, agora tens de passar por isto, agora tens de passar por aquilo. Não, somos nós próprios que registramos as consequências dos nossos atos passados. E isso vai ser possível quando a ciência se convencer, quando os cientistas, porque a ciência é morfa, quando os cientistas se convencerem que têm que enverdar por esse caminho para perceber até e poder explicar às pessoas os seus sofrimentos, as suas dores. Como hoje nós explicamos, nós espíritas explicamos às pessoas, não apontando diretamente o que é que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas apontando determinadas consequências que nós vemos na vida dos homens, que têm a ver com esse passado, com a lei de causa e efeito e com a lei que Jesus esclareceu com muita probabilidade ao dizer como fizeres acharás ou a cada um segundo as suas obras. Portanto, essas obras que foram do passado ficarão certamente gravadas nessa matriz, no perispírito, e que nós, por similitude ou por aproximação, designamos como ADN perispiritual. Vamos então fazer a nossa irradiação agora. É um momento, são muitas famílias que estamos sintonizados a esta hora, que estamos mais ou menos dentro dos parâmetros idênticos à preocupação de espalhar as nossas vibrações, os fluidos positivos, para aqueles que mais sofrem. Então vamos pedir a Jesus que tome de nós a nossa oferta de amor, de paz, de harmonia, que desejamos para todos os seres, nossos irmãos. Que as suas falanges tomem o nosso ectoplasma, os nossos fluidos, e possam partir, passando para as famílias mais em risco, mais em crise, deixando um pouco dessa paz, um pouco dessa harmonia. Quem sabe, porque Deus a tudo provê, se muitos não poderão acordar esta noite com as nossas vibrações de solidariedade e fraternidade. Tu toma a nossa oferta, Senhor, que os teus mensageiros possam ajudar-nos a espairecer um pouco as dores desses nossos irmãos. Vou cantar na página 11. Nós aqui estamos para te louvar, Jesus, Jesus. Nós aqui estamos para te louvar, Jesus, Jesus. Nós esperamos que a todos possas curar. Nós temos frio, dá-nos calor.
calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, em piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, em piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Ficamos por aqui. Esperemos que esteja tudo sereno, tudo calmo. Continuem no diálogo, se entenderem. Vamos pedir até à próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite.